Agora, nesse momento, nós queremos receber o nosso primeiro palestrante. Não poderia começar diferente se não fosse com o nosso presidente, formado em publicidade, em teologia, MBA em marketing digital. Quero chamar para cá Itamar Batista. Está todo mundo alegre? Está alegre mesmo ou só está querendo impressionar o presidente? Maravilha, maravilha. Eu tenho... Obrigado. Obrigado, não é só você que acha isso. Bom, pessoal, eu trouxe uma palavra rápida para vocês. Vai ser só 3 horas e 45 minutos, uma palavra breve para cada um de vocês hoje aqui, mas a minha palavra ela vai ser dividida em 2 etapas. A primeira dela é gratidão e a segunda encorajamento. E na parte de gratidão eu gostaria muito de agradecer nessa manhã a Deus, que é autor de todo esse projeto. Tudo nasceu primeiro no coração de Deus e é por isso que está dando certo, é por isso que chegou até aqui. Segundo lugar, eu quero agradecer a minha família, a minha esposa que está aqui, bonita como sempre, Valdirene, agradecer, maravilha, isso faz bem pro ego, pode bater mesmo, Paulo. Eu quero dizer para vocês, eu falei isso na convenção próxima passada, que eu sou grato a Deus pela minha esposa. Eu já quis desistir algumas vezes, mas ela nunca deixou. Então eu quero agradecer você por estar aqui conosco, ter confiado, e eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa muito importante, eu recebo os créditos não só de sabedoria, como também de capacidade de realização, mas eu vou dizer uma coisa para você, a maioria, 90% daquilo que eu recebo, eu devo a ela, porque na verdade eu não sou nada daquilo que vocês pensam que eu sou. Eu devo isso mais à minha esposa, aos meus filhos, ao meu irmão, à minha família em geral e a Deus. Eles têm feito a diferença naquela empresa e eu tenho colhido os frutos por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, minha querida, Deus abençoe você. Obrigado por ter subido aqui. Vocês podem sentar. Podem sentar. Pessoal estava judiando de vocês, né? Eu quero agradecer a minha família no geral, meus filhos, a minha nora, meus netos, a minha mãe que está aqui, nos acompanha sempre, é uma pessoa guerreira de oração, que tem feito toda a diferença. Agradecer meu irmão que está aqui, pastor Lúcio, que foi um dos autores dessa ideia, né? O projeto nasceu na cabeça dele, o Clóvis que está executando, e também quero agradecer aqui a todos os nossos colaboradores lá de Goiânia, lá em Abadia de Goiás, que está trabalhando incansavelmente para que vocês alcancem o sucesso que vocês estão alcançando. Então eu quero agradecer, vocês transmitam para eles, né, o meu agradecimento, tá bom, queridos? Prometem? Maravilha. A primeira parte, agradecimento, eu já cumpri, e a segunda parte é uma palavra de encorajamento. Você que vai passar o slide aí ou é eu? Luan, Rodrigo, você que vai passar? Coloca o próximo slide aí, ou você traz para mim. Maravilha. É porque ao vivo, irmão, sempre é assim mesmo. Eu achei que eles iam me entregar isso antes, não entregaram, eu fiquei pensando e acabou que não entregou. Mas a palavra Senhor, eu sempre apanho com esse negócio aqui. Dá pra gente começar tudo de novo? Como é que volta aí? Ou é pra cá? Ah, sim, opa, volta lá, volta na primeira página. Ah, tá bom, não é para apertar, muito bem. Eu sempre faço errado.
1, 2, 3. Não, volta. A palavra de encorajamento é o primeiro slide. Segundo slide. Ajuda, isso. É maravilha. Eu aperto sempre aqui. Muito bem. Esse negócio é diferente. O que eu tenho lá é totalmente, ele é automático. A gente não precisa só pensar e já faz. Meus irmãos, a palavra de encorajamento é: nunca desista dos seus sonhos. Por que eu trouxe essa palavra nessa manhã? Porque tem muitas pessoas desistindo dos sonhos. E Deus, Ele já determinou algo extraordinário para os nossos corações, para você e para mim. E a gente não está atingindo o sucesso porque a gente está desistindo muito rapidamente dos nossos sonhos. E a palavra de Deus que eu gostaria de basear essas palavras, eu inclusive esse versículo é o versículo do Free Sharp, vocês conhecem, está lá, né? É o versículo base do nosso Free Sharp, mas ele diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz de Deus brilhará em teu caminho, em teus caminhos. Meu amigo, meu irmão que está aqui, a palavra do presidente nesta manhã é para você determinar. A palavra de Deus disse: determinando tu alguma coisa, fala de meta, fala de alvo. E é por isso que esse texto bíblico, ele se parece muito com marketing multinível, não é verdade? Porque você tem que ter meta, você tem que determinar. Se você não determinar, se você não tiver meta, você não vai alcançar aquilo que você quer. Tem um ditado popular que diz que se você não souber para onde você vai, qualquer um lugar serve, não é verdade? Por isso é que a gente precisa determinar. E a palavra de Deus diz assim: olha, determinando tu, né? É você que tem que determinar, não é nós, não é eu, não é alguém que está perto de você que tem que dizer: não, você é um vencedor, você vai conseguir, não, você vai atingir o sucesso. Não, a palavra de Deus diz que é você é que tem que determinar, é determinando tu alguma coisa. É muito legal isso aqui, gente. Olha só que interessante a palavra de Deus aqui. Olha, quando eu li esse texto, eu lembrei exatamente desse momento aí. Quem esteve na primeira convenção lembra dessa foto aqui. Essa foto foi a primeira casa que a minha mãe construiu lá em Porá, uma das primeiras casas que ela construiu. E eu lembro que eu era menino, isso era 1980, então eu tinha 12 anos, eu tinha 14 anos nessa idade. Eu estava próximo de ir para Goiânia para estudar e trabalhar, e a minha mãe fez essa casa, e eu estava exatamente nesse lugar, do outro lado da rua, e visualizei esse muro da casa. Quando eu visualizei esse muro da casa, eu falei uma palavra para mim que eu nunca esqueci essa palavra. Eu falei assim: gente, eu vou escrever versículos bíblicos nesse muro. O muro era tão grande que dava quase para fazer uma Bíblia. E eu falei: eu quero escrever versículos bíblicos nesse muro. Querido, eu vou dizer uma coisa para você: a minha mãe não deixou. Quando eu contei para ela, eu falei: mãe, eu quero escrever ali naquele muro versículos da palavra de Deus. Ela falou: meu filho, isso não pode, é pecado. Porque naquela época era pecado, né? Aí ela falou assim: mãe, aliás, ela falou: meu filho, não pode escrever em muro. Não dá para você escrever no muro, isso não vai ser legal. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, porque eu queria escrever algum versículo bíblico no muro, e ela não deixou. Mas eu havia determinado que eu iria fazer aquilo, que eu queria fazer aquilo. E interessante que eu mudei para Goiânia depois dessa passagem aí, mas aquilo ficou impregnado no meu coração. A sequência do versículo diz assim: determinando tu alguma coisa, algum negócio. Olha só que interessante isso aqui, querido. A palavra de Deus, ela não diz para você, inclusive está aqui no próximo slide, o segredo não está na profissão, não está na medicina, não está na advocacia, nem está no business, e nem está no marketing multinível. O segredo está em você determinar alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer negócio. Se você determinar, algo extraordinário vai acontecer. Só que a maioria das pessoas, eles não declaram, é ou não é verdade? A maioria das pessoas, elas não acreditam.
Por isso desistem muito facilmente. E aqui você descobre que o segredo não está na profissão, está em você. Você precisa determinar. Quando você determina, aquilo vai acontecer. Eu já vi gente de sucesso. Eu conheci um homem de sucesso que ele ficou milionário vendendo pipocas. Você acredita nisso? O cara se tornou milionário vendendo pipocas. Eu conheci um camelô que ele ficou milionário como camelô. Daí começou tudo o seu projeto. Então, queridos, não é um negócio, não é um negócio, é você. O segredo está em você. O segredo está em você determinar. E o que eu mais acho lindo no marketing multinível é exatamente esse fator. Porque você começa a entender e a ver situações em que você começa a acreditar em você mesmo. Porque eu tenho certeza que quando você entra num ambiente igual a esse aqui, que você entrou hoje, e você viu as pessoas pulando, as pessoas gritando, as pessoas nesse auê, você falou assim: gente, eu também posso. Eu também posso. Se eles puderem, eu também posso. E essa é a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus diz: determinando tu algum negócio, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, ser-te-á firme. Isso, querido, fala de você não desistir. Quando começamos, não vendíamos nada. Só para você ter uma ideia, quando nós começamos a Marca da Paz, e o que a maioria das pessoas nos pergunta é sobre isso: pastor Itamar, como é que tudo começou? Começou fabricando 30 camisetas, a minha esposa fazendo 30 camisetas. E o que era mais interessante, nós não vendíamos. Quando aquela ideia de parar, de fazer frases bíblicas em muro veio para Goiânia, e eu dei uma sofisticada nela, e nós tivemos a ideia de fazer uma empresa com camisetas e com mensagens bíblicas, nós não vendíamos nada. E talvez você chega numa situação hoje, e você olha para a sua situação e fala: gente, mas não está dando certo. As coisas parecem que não estão fluindo. As coisas parecem que não dá, não pega, está indo no tranco e não, mesmo assim não está pegando. Eu vou dizer uma coisa para você: é assim para todo mundo. Todo começo é difícil, é ou não é verdade? Não é fácil. Todo começo é difícil. Eu lembro como foi difícil para a gente. Meu Deus! E não foi difícil só no começo, não. É difícil praticamente o tempo todo, porque ainda é difícil, ainda está difícil. Mas uma coisa eu tenho certeza: se a gente permanecer firme, meu irmão, olha só o que está falando: ser-te-á firme. Ser-te-á firme. A palavra de Deus diz para a gente não desistir jamais. Não desistir, porque a gente, você olha para mim e vê essa aparência bela desse jeito, essa beleza incorporada em forma de presidente, você fica pensando: não, para ele é muito fácil, ele sempre foi rico, ele sempre teve dinheiro. Quando ele fala em dificuldade, é porque às vezes o pai dele, o motorista do pai dele não estava disponível para levar ele para a escola, né? Não, querido, não era assim não, era muito difícil, era muito difícil. Meu pai era motorista de ônibus. Meu pai era um motorista de ônibus, minha mãe era uma simples bordadeira. Imagina, olhando para os olhos humanos, aonde isso pode chegar, meu Deus do céu. Mas Deus, ele é capaz de pôr a mão, se a gente continuar firme, irmão, e levar a gente para patamares muito mais elevados. É difícil. Nós estamos lá numa fábrica que nós tivemos que transformar ela de um ano para cá em algo que eu nunca imaginava assim, a proporção. Eu sabia que Deus ia abençoar, mas hoje quando eu entro na minha empresa, tem dia que eu chego nela, quando eu entro eu falo: não, essa não é a minha empresa, porque está tudo diferente. Quando é na outra semana eu entro de novo, está tudo diferente, com uma mudança, uma metamorfose ambulante ali naquela empresa. Mas as coisas, gente, é difícil demais. A gente passa por muitos problemas, por muitas dificuldades. E eu lembro esses dias para trás, os problemas estavam tão grandes lá que a minha esposa chegou: Itamar, vamos deixar isso aqui, vamos pegar a nossa caminhoneta de última geração, vamos lá para o litoral do Rio de Janeiro, onde nós temos a nossa ilha, e vamos pegar o nosso iate e vamos andar pelo litoral brasileiro. Aí eu olhei e falei assim: mas nós não temos a caminhoneta, não temos a ilha, não temos o iate. Aí eu vi que o problema aumentou. Quando eu vi a situação que nós não tínhamos nada daquilo que ela falou que precisava fazer para sair da dificuldade, eu pensei: agora pronto, lascou. Eu não tenho a caminhoneta, não tenho o iate, não tenho a ilha. Vamos fazer o quê? Gente,
Mas o importante é a gente jamais desistir. A gente não pode desistir nunca, porque quando a gente desiste, querido, eu vou dizer uma coisa para você, o inimigo dá risada da gente. Eu fico olhando nesse marketing multinível, quantas pessoas que começam empolgadas, começam para frente, começam animadas, aí de repente você vê a pessoa desanimou. E desanimou por causa de coisas tão banais, tão simples, que eu fico imaginando, meu Deus, se ele soubesse o que ainda está para frente, aí que eles iam desistir mesmo. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar firme. Porque se eu tivesse que desistir, meu irmão, eu teria desistido lá no primeiro ano, quando nós fabricávamos 30 camisetas e não vendia. Quando nós chegávamos no final do mês, que nós fazíamos o balanço daquelas 30 camisetas, acredite se você quiser, ainda tinha 24, 26. E aí eu olhava para aquela situação e falei, meu Deus, como é que vai fazer? Mas nós resolvemos investir num projeto muito mais superior do que aquele que a gente podia imaginar. Nós começamos a investir num projeto chamado Palavra de Deus, Obra de Deus. Nós sabíamos que aquela palavra, e olha que interessante, quando nós começamos a fabricar camisetas com mensagens bíblicas, nós somos nascidos e criados dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E a nossa igreja, Assembleia de Deus, que era o carro-chefe, que poderia ser o carro-chefe, não comprava, o pessoal não comprava camisetas, porque não usava camisetas com estampa falando do nome de Deus. Sabe por quê? Porque eles falavam, não, isso é pecado, Itamar. Aí eu lembrei lá da minha mãe. Eu falei assim, ó, minha mãe eu respeitei, vocês eu não vou respeitar. Eu não vou respeitar. E aí, querido, eu comecei a fabricar camisetas E eu não parei de fabricar camisetas, mas um grande negócio que eu tenho certeza, aqui vai ficar escuro, né, para as câmeras, um negócio mais interessante que... Ou melhor, né? Olha só para você olhar, quando você olha para a primeira loja que nós tivemos, dá vontade de desistir, não dá? Olha só, não, você sabe por que eu disse aqui embaixo? Foi de propósito. Às vezes você pensa, o Itamar quase caiu, ele desceu, ficou escuro e voltou. Não, eu fui lá embaixo só porque vocês não estavam me vendo. Como vocês não estão me vendo, eu estou bem aqui, ó. Eu estou ali. Querido, então quando você olha para essa coisa aqui, chamada loja, você pensa assim, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Sério, não tem como. Agora a segunda foto, a outra lateral, olha só, inclusive está parecendo até minha mãe. Meu irmão, olhando humanamente para essas imagens, eu tenho certeza que você ia dizer, Itamar, desista, isso não vai dar certo nunca, isso não dá certo não, isso não vai dar certo não. Meu amigo, meu irmão, você sabe por que você está aqui? Porque eu nunca desisti. Você sabe por que você está aqui? Porque eu nunca desisti. Já disseram para mim que não ia dar certo, que não ia funcionar, e eu nunca desisti, porque eu nunca acreditei nisso. Você acredita que alguém já falou para mim que eu era até feio? Mas eu nunca acreditei, e essa é a vantagem da gente estar aqui nessa manhã, louvado seja o nome do Senhor. Eu já falei das dificuldades, as dificuldades eram grandes demais, não dava para a gente mensurar o tamanho da dificuldade. Só para você ter uma ideia, a dificuldade era tão grande que meu irmão, o pastor Lúcio, que está aqui, era o meu sócio quando começou. E o outro sócio era meu cunhado, que é o gerente da minha fábrica hoje. A dificuldade era tão grande, querido, que eles chegaram para mim e falaram assim, Itamar, não dá mais para nós ficar aqui. Não tem como nós ficarmos aqui. E aí o Lúcio saiu. Aí meu cunhado chegou e falou, Itamar, não dá para mim ficar aqui. Aí saiu também. Adivinha só quem ficou? Eu e a Valdirene, a minha esposa. E aí, irmãos,
quando nós estávamos sozinhos, aí eu pensei, não, agora a vaca vai para o brejo mesmo. Mas, querido, vou dizer uma coisa para você, Deus começou a fazer algo extraordinário, e é sobre isso que eu quero falar para você nessa manhã aqui. Porque o segredo de tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, é vocês envolverem na obra de Deus, nas coisas de Deus. No meio dessas dificuldades todas, olha, eu era no meio dessa dificuldade toda, você sabe o que salvou a empresa? Eu virei o modelo principal da empresa. Olha aí. Olha só o negócio, como é que começou a tomar outras proporções. Aí, para não ficar só nas minhas palavras, eu comecei a envolver a esposa também no negócio. As brusinhas caneladas bordadas. Olha só, irmão, isso começou a virar uma explosão. Quando o povo via eu nos tags da empresa, desorientava para comprar, dava filas. Olha aí, Guilherme. Olha aí o Eduardo. Diante de tudo isso aí que você está vendo, uma das coisas que salvou a nossa empresa foi esse envolvimento. Mas o que eu quero falar para vocês, na verdade, é que quando você está lendo o texto, você chega nessa parte do versículo que diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará em seus caminhos. Fala da bênção de Deus, fala das coisas de Deus. Por isso é que eu comecei falando aqui, que o segredo de tudo é a gente envolver com as coisas de Deus, é você envolver com a palavra de Deus. E aí nós começamos a envolver. Só para você ter uma noção, um dia eu recebi uma palavra e eu comecei a acreditar nessa palavra, comecei a envolver na obra de Deus, e a palavra foi exatamente essa: Deus vai colocar um grande homem de Deus no seu negócio, para te abençoar, para te projetar. Olha aí o homem. Em 2002, olha as camisetas da Marca da Paz dentro do gabinete dele, dentro do escritório dele, e ele lançou as nossas camisetas a nível Brasil, para todo esse Brasil, que a nossa empresa começou a ter uma nova guinada, uma nova proporção de existência dentro da cidade. Mas o segredo sempre foi o envolvimento na obra de Deus. É isso aqui que eu quero chegar agora. Ó, nós começamos a trabalhar fazendo sopão, mesmo no meio da dificuldade. Nós começamos a fazer sopão e distribuir nas madrugadas, nas periferias de Goiânia. Olha só, eu lá mexendo a panela e as meninas que ajudavam na distribuição, enfim. Nós começamos a fazer, comprar com muita dificuldade cestas básicas e distribuir nas favelas. Esse é meu sogro, o supermercado dele, a Kombi da Marca da Paz. A Kombi da Marca da Paz, o primeiro carro que nós compramos para a empresa, eu tinha duas opções: ou comprava um carro para andar com a família, ou comprava um carro para a empresa. Aí eu tive uma brilhante ideia, porque eu sempre tenho brilhantes ideias. Eu falei, eu vou comprar uma Kombi que serve para os dois. E aí eu coloquei o Marca da Paz em diagonal na carroceria dela, mas na porta tinha um detalhe que chamava a atenção: Marca da Paz, divisão de ação social. Quando nós parávamos, irmãos, em qualquer lugar, e eu fazia questão sempre, eu chegava mais cedo, irmãos, os eventos iam começar, eu chegava 3 dias antes, colocava o carro lá na frente, para o povo passar e ver a Kombi. E aí as pessoas passavam, olhavam a Kombi e lia lá na frente, divisão de ação social. Eles pensavam, gente, essa empresa deve ser gigantesca, porque tem até divisão de ação social. Mas era a única coisa que ela tinha. Ela só tinha divisão de ação social. Um dia eu lembro muito bem que eu fazia muita propaganda no rádio, né? Eu sou publicitário, já falaram aqui no meu currículo.
eu fazia muita permuta nas rádios e um dia um rapaz foi entregar uma encomenda para a gente na empresa. E eu tinha quebrado uma parede do galpão que nós tínhamos feito, dentro do meu quintal mesmo, e não tinha janela. E o rapaz foi entregar uma mercadoria. Quando ele chegou, que ele debruçou na janela, assim, que ele tinha entregado, estava esperando o pagamento, que ele debruçou na janela, que ele olhou para dentro e ele viu que aquele lugar era o lugar da Marca da Paz. Ele assustou. Falei, meu Deus, aqui que é a Marca da Paz? Eu falei, aqui que é a Marca. Não, eu pensava que essa empresa era lá de São Paulo, tanto que vocês anunciam na rádio e aquele negócio todo. A impressão era gigantesca. E aí, por causa dessa impressão, sempre eu acreditava, falei, Senhor, o Senhor tem algo grande para a gente, o Senhor tem algo grande para nós. Eu acreditava, sabe, que Deus ia fazer algo extraordinário. E sempre que Deus usava alguém, Ele dizia, olha, eu vou abençoar, eu vou prosperar os seus negócios. E é exatamente por causa do envolvimento na obra de Deus aí. Opa, de novo. Aqui, olha só. Isso aqui, olha, nós arrecadávamos roupas na cidade para poder distribuir também nos eventos, nos bairros pobres. Eu e a Valdirene aí, ó, com 15 anos de idade, era um negócio louco. Ó, olha aí, ela separando roupa. Carregando os caminhões com mercadoria também para entregar nas favelas. Divino Vilela está nos Estados Unidos hoje. Isso aqui num setor chamado Madre Germana, em Goiânia. Quando ele começou, eu ainda era feinho nessa época. Olha aí. Aqui. Eu quero concluir a minha palavra dizendo para vocês o seguinte: como é que começou esse envolvimento nas coisas de Deus? Eu lembro um dia que Deus falou comigo assim, usou uma pessoa e foi onde eu estava e falou assim, Tamar, Deus mandou dizer para você se envolver um pouco mais na obra. Envolva mais na obra que Ele vai abrir as portas do seu negócio. Irmão, e eu fui criado dentro da igreja. Eu fui criado e nascido dentro da igreja. E eu tocava, eu era músico, eu tocava, cantava na igreja. E eu falei para minha mãe, mas o que é envolver na igreja que Deus está falando? Ela falou, meu filho, ora e pede discernimento para Deus. E eu comecei a orar em prol daquela ideia de envolver na obra de Deus. E falei para o Senhor assim, Senhor, se o Senhor quiser que eu faça algo na tua casa, diferente daquilo que eu faço, se for a tua vontade, eu quero ser o superintendente da escola bíblica dominical na nossa igreja. 30 dias depois, aconteceu um rebuliço na igreja e eu era o terceiro superintendente da escola bíblica dominical na nossa igreja. Foi algo extraordinário. Quando eu olhei para aquela situação que eu já era o superintendente, eu era muito proativo, muito dinâmico, e eu comecei a fazer um trabalho muito sério, muito rápido ali naquele lugar, tanto que o primeiro superintendente olhou para mim e falou assim, Tamar, eu estou vendo que você é um cara que gosta de trabalhar. Deixa eu só dizer uma coisa para você, esqueça esse negócio de eu ser o primeiro, ou ter o segundo e você ser o terceiro. Faça aquilo que você quiser, chega a lenha. Meu irmão, e eu me encorajei daquilo, e eu falei para o Senhor assim, Senhor, a partir de agora nós vamos mudar essa situação da escola, porque a escola dominical na nossa igreja há 30 e tantos anos atrás não tinha nada. Pensa numa igreja que não tinha nada. As salas de aula não tinha carteira, não tinha reboque na parede, não tinha forro, não tinha quadro, não tinha quase nada. As crianças tinham que pegar a aula praticamente sentadas em tamburetezinhos, lugarzinho muito, muito precário. E quando uma sala cantava, a outra tinha que ficar calada, porque não dava para os dois cantar, porque atrapalhavam. E eu falei para minha esposa, Valdirene, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar nessa casa aqui do Senhor. E aí ela falou, mas o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos fazer camiseta, que é a única coisa que a gente sabe. E eu falei com o pastor, ele arrumou dinheiro, nós compramos malha, eu lembro como se fosse hoje, para fazer 130 camisetas. Nós vendemos aquelas 130 camisetas, irmãos, menos de 30 dias. Foi uma arrecadação recorde. E nós começamos a organizar a escola dominical, e aquele dinheiro deu para a gente fazer aquela escola dominical virar outra.
e reformamos a escola e inauguramos aquele trabalho ali na escola dominical. E eu lembro como se fosse hoje que Deus usou outra pessoa e foi onde eu estava e disse para mim assim: a partir de agora eu abro as portas do seu negócio para você ver que eu sou Deus na sua vida, e lá na frente você vai cantar o hino da vitória e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, aí nós começamos a fazer o trabalho, e aí 500 camisetas não dava, 1000 camisetas nós fazíamos e não dava, 2000 não dava, 5000 camisetas por mês não dava, 10.000 não dava, 20.000 camisetas não davam, porque a bênção de Deus estava sobre aquele negócio. Mas mesmo com tudo isso aí, nós já tínhamos construído aquele prédio que a maioria de vocês conhece aqui em Abadia de Goiás. E Deus começou a mudar, depois desse projeto todo de 20 e tantos anos. Deus começou a dizer para mim uma palavra que me marcou muito. Ele diz assim: olha, Itamar, alguém chegava na minha empresa, e nós temos um culto toda segunda-feira, a pessoa pregava e aleatoriamente virava para mim e falava assim: pastor, Deus mandou dizer para o senhor que vai te dar um avião. E aí eu olhando para a minha ótica humana, para a minha visão humana, eu ficava pensando: gente, para que um avião? Eu não estou vendo coerência nessa palavra, então ela não deve ser de Deus. Por que é que eu vou ter um avião? Me fala. Não tem coerência, as coisas de Deus elas têm coerência. Aí de repente meu irmão chega para mim, pastor Lúcio, sentou na minha mesa e falou assim: Itamar, você precisa colocar essa empresa sua no marketing multinível. Eu não sabia nem o que era isso, nem aonde passava marketing multinível. Eu só lembro que eu perguntei para ele assim: Lúcio, tem que trabalhar? Ele falou assim: tem, e é muito. Eu falei: então desista, não quero mais. Eu a partir de agora quero só cuidar de meus netos. Tanto que a coisa mais chique que eu fazia lá era levar meus netos para a empresa, trabalhava até na hora do almoço, depois do almoço eles almoçavam, eu ia pôr os meninos para dormir. E dormia também. E dormia, porque os meninos não podiam dormir sozinhos, gente. Olha só se um avô ia ter a irresponsabilidade de deixar os meninos dormindo sozinhos. É ou não é verdade? É verdade. Oxente. Aí ele veio com essa proposta, essa ideia maluca. Eu falei: não, tá fora. Ele foi embora. Daí uns 4 meses depois o Guilherme chegou e falou assim: pai, nós precisamos fazer algo diferente nessa empresa. Nós precisamos fazer algo, e começou a falar daquele algo. E eu peguei e falei assim: meu filho, essa mesma conversa aí, se eu tive cá falando com ela, se você quiser ir lá conversar com ele, vai lá. Ele saiu no final do expediente, foi conversar contigo, ele ficou lá até tardão da noite. Quando ele voltou no outro dia, ele voltou transfigurado, transtornado, querendo fazer aquele trabalho desse tal de marketing multinível, que eu acho que vocês devem conhecer. E ele chegou e falou: pai, vamos fazer. Aí eu virei para ele e falei assim: meu filho, deixa eu só dizer uma coisa, você quer assumir a responsabilidade de fazer, de pegar no pesado, acordar cedo, vir para a empresa, ser o último a sair? Ele falou: pai, pode deixar comigo. Eu falei: então tá bom, vai com Deus, pode fazer. Quanto vai custar? Não, vai custar uns 5.000 reais durante uns 6 meses, que é para pagar as pessoas que vão executar, o pastor Lúcio e o Clóvis. Era um projeto, tinha que fazer o projeto, então foi mais ou menos isso. Só que eles me enganaram, irmão. Demorou 1 ano e 6 meses. E se eles tivessem falado isso antes, é claro que eu não tinha feito, né? Mas ainda bem que eles não falaram. Quando nós estávamos perto de dar o start na empresa, para poder começar o projeto, eu levei um irmão, um pastor, para pregar lá no culto na nossa empresa, toda segunda-feira. Ele pregou, quando terminou, eu falei assim: pastor, vamos tomar café lá na minha mãe. Quando nós fomos tomar café lá na minha mãe, ele pegou. Quando ele foi tomar café lá na minha mãe, isso porque vocês não sabem o que é o café da minha mãe, né? Algumas pessoas aqui sabem. Algumas pessoas sabem. É o melhor do Brasil, é verdade. Por isso que eu trouxe ela aqui, para ela ver a dimensão do projeto, porque ela recebe gente direto lá, gente. E se ela não vir ver aqui o que está acontecendo, ela não recebe vocês bem lá, porque ela vai pensar que é mentira minha. Mas eu lembro que o pastor foi lá e nós estávamos lá tomando café. Ele pegou e virou para mim e falou assim: pastor Itamar, Deus me deu uma visão enquanto eu estava pregando na sua empresa hoje. Eu falei: que visão, pastor? Eu vi, eu não sabia ainda o que era marketing multinível, hein? Eu não sabia. Eu acho que até agora eu não sei. Ele estava lá e aí falou para mim assim: pastor, eu via pessoas vindo para essa empresa
recebeu uma bênção da prosperidade que Deus colocou sobre a sua vida, a bênção de Abraão sobre a sua vida. E eu vejo pessoas vindo do Brasil inteiro para dentro dessa empresa, pega uma porção. Eles pegam porção dessa bênção que Deus colocou sobre a sua vida e leva para os lugares onde eles moram para abençoar pessoas lá. Só que, olha só a palavra dele, só que de repente eu não mais comecei a ver só pessoas vindo do Brasil, eu comecei a ver pessoas vindo do mundo inteiro para cá e pegar essa. Quando ele falou aquilo, querido, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia o que era marketing multinível ainda. Nem sei se eu sei também ainda. Mas quando ele falou aquilo, irmãos, a ficha começou a cair. Eu falei, deve ser esse projeto que os meninos estão fazendo. E aí logo em seguida, eu encontrei com um tio meu, que Deus usa muito ele falou assim, Tamar, Deus mandou eu te dizer um negócio impressionante. Ele também não sabia de nada do que outros já tinham falado. Ele falou assim, que Deus mandou você escolher um modelo de helicóptero. Ele vai te dar um helicóptero. E mesmo assim, com aquela palavra, eu ainda pensei, gente, para que eu quero um helicóptero? Lembra que eu não sabia nada que era marketing multinível. Aquilo não fez ligação para mim. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, eu entendo, é claro que ainda não chegou no momento ainda que Deus tem um momento para tudo, é ou não é verdade? Deus tem um momento. Mas agora, aquela palavra do avião e aquela palavra do helicóptero começa a fazer sentido. Porque, meu Deus do céu, como é que eu vou visitar Santarém? Como é que eu vou visitar Cuiabá? Como é que eu vou visitar o pessoal lá do Amazonas? Precisa ter um avião particular, é ou não é verdade? Aí eu comecei a entender que o projeto vai... Aonde? Belém do Pará, Altamira, meu Deus, aonde tem mais gente? São Luís do Maranhão, Marabá. Não, presta atenção, esse é o avião, é ou não é verdade? Agora para que o helicóptero? Maceió, para Goiânia, gente, não. Fazer aquelas viagens panorâmicas lá em Goiânia com vocês quando forem. Mas, gente, para encerrar, eu quero dizer, oi? Natal? Sim, Natal, Maceió, Sergipe, Alagoa, Distrito Federal, enfim, o resto eu fugi da escola, não lembro qual são os outros estados. Rio de Janeiro, esse eu não posso faltar. Meu Deus, meu sonho é dar a volta lá no Cristo Redentor. E eu vou levar você, Nono. Meu irmão. Não. Ceará não. Ceará não? Não, Ceará não vou não. Ceará também, Sergipe, Alagoas, Acre, Rondônia, Paraíba, meu Deus, gente, Piauí, Petrolina, e lá Petrolina, eu preciso ir lá buscar as minhas vitórias. Gente, para encerrar, meu tempo já acabou. Eu só dei essa palavra para você saber que é possível a gente chegar aonde nós chegou e chegar muito mais longe. Porque olha só, existe uma palavra dada por Deus e eu acredito nela, louvado seja o nome do Senhor. Conto uma história para encerrar de uma cidadezinha muito pobre. Pensa numa cidade pobre, velhinha, tudo feinha, mas tinha um professor, uma escola, e essa escola
o professor cuidava de algumas crianças ali naquela escola. E tinha uma menina que, apesar da pobreza, apesar das dificuldades, apesar de tudo, pensa numa menina que era bonita. Uma menininha de 8 anos, mais ou menos, os olhos verdes, a coisa mais linda, uma moreninha dos olhos verdes. Mas ninguém percebia a beleza dela porque ela era muito mal cuidada, os vestidinhos feinhos, sapatinho, sandalinha havaiana, muita dificuldade. E o professor dando aula, ele botou o olho naquela menina e viu que ela era diferente das outras crianças. Ela era muito bonita, só que o que fazia diferença é que ela estava vestida igual, e aí não se percebia, porque ela era muito bonita daquele jeito. Aí o professor falou assim: não, eu vou dar um vestido de presente para essa menina. E aí ele foi lá, encomendou da Marca da Paz um vestido azul. Comprou um vestido azul, a coisa mais linda, e deu de presente para aquela menina. Quando aquela menina levou para a casa dela, que a mãe dela vestiu aquele vestido azul naquela menina, deu um banho nela, ajeitou o seu cabelo, botou aquele vestido, botou um sapatinho. Gente, acredite se você quiser, aquela menina ficou parecendo uma verdadeira princesa. Quando a mãe olhou para aquela menina bonita daquele jeito, nem a mãe acreditou. Quando o pai chegou à tarde, ela falou assim: meu bem, olha como ficou a nossa filha. Olha só como é que ficou a nossa menina com o presente do vestido azul que ela ganhou do professor. Não tem como essa menina continuar vivendo e morando naquele quartinho onde ela mora. Nós precisamos pintar aquele quarto. E aí o pai daquela menina foi lá, comprou a tinta e pintou o quarto daquela menina. Ficou o quarto da coisa mais linda. Quando terminou de pintar o quarto, a mãe olhou para o pai e falou assim: pai, como é que nós vamos deixar essa menina com esse vestido bonito, nesse quarto bonito e essa casa feinha desse jeito? Aí o marido foi lá, comprou tinta, ajeitou e pintou a casa, tanto por dentro como por fora, e a casa ficou a coisa mais linda, gente. Quando eles fizeram aquilo, o vizinho da direita olhou para aquela casa e falou assim: meu bem, olha só o que os vizinhos fizeram, pintaram a casa. Como é que nós vamos deixar a nossa casa feinha desse jeito perto da casa deles? Não, vamos lá comprar tinta. Foi lá e comprou a tinta e pintou a casa da direita, e a casa ficou a coisa mais linda. Quando o da direita pintou, o outro da esquerda pegou e falou para a mulher dele: meu bem, nós temos que pintar a nossa, olha como é que a nossa está feia. E aí pintaram a casa da esquerda. E aí os outros foram olhando, e todo mundo daquela rua viu que aquelas casas estavam bonitas e resolveram pintar todas as casas daquela rua. Quando de repente todo mundo daquele setor olhou para aquela rua bonita, resolveram arrumar as casas e pintar todas as casas daquele bairro. Quando todo mundo da cidade viu que aquele bairro estava pintado, tudo arrumadinho, resolveram entre si, queridos, pintar toda aquela cidade, e aquela cidade virou uma coisa completamente diferente, virou outra cidade. Moralzinho da história: tudo começou por causa de um vestido azul. Então imagina você, o que é que você não pode fazer no planeta? O que você não pode fazer no planeta? Através apenas de uma camiseta Marca da Paz, ou de um vestido, ou qualquer produto que você quiser. Basta você tomar a atitude de fazer alguma coisa, e Deus vai tomar conta do resto. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Sejam bem-vindos à segunda convenção da Marca da Paz em Recife.